paz do Senhor, irmãos, na paz do Senhor, irmão guapo. É com grande alegria no meu coração. Toda a honra e toda a glória seja dada somente a Deus. Eu vim testemunhar a restauração do meu casamento. Eu me chamo Gesiane. Eu tenho 16 anos que eu estou com meu esposo. A gente está junto desde 2004. E casado no papel. A gente tem 4 anos de casado no papel. Eu vim relatar um pouco do meu deserto. Este é meu segundo deserto. Eu vou contar um pouco do meu primeiro deserto para glorificar o nome de Deus, que na época eu não sabia que existia. Em 2011, quando meu esposo foi embora, eu não sabia que existia esse negócio de deserto e restauração de casamento, mas mesmo assim eu lutei para Deus restaurar a minha família, porque em 2011, no meu primeiro deserto, eu não era casada. Fazia 7 anos que eu estava com meu esposo e em 2011, no dia do aniversário da nossa filha do meio, que a gente tem 3 filhas, né? Na época eu só tinha 2 filhas em 2011. Dia 14 de julho de 2011, meu esposo simplesmente falou assim pra mim que não me amava mais e foi embora de casa. Irmãos, aquilo, como a gente sabe, né? Nesse meu primeiro deserto, irmãos, eu fiquei quase 3 anos. Eu faltava um mês para completar 3 anos. Eu e meu esposo voltamos a morar junto, porque eu engravidei nesse meu deserto. Nesse meu primeiro deserto, eu engravidei da nossa filha caçula. A gente voltou a morar dia 14 de junho de 2014. Novamente voltamos a morar junto. E em 2015, dia 19/12/2015, Deus realizou o desejo do meu coração, um grande sonho que eu tinha de casar. E antes de eu entrar no meu primeiro deserto, eu sempre pedia pro meu esposo pra gente casar. Só que ele nunca quis. E quando Deus restaurou no meu primeiro deserto, o meu esposo que pediu pra gente casar. E foi um motivo de glorificar a Deus. Mas antes de eu entrar no meu segundo deserto, a gente viveu uns 4 anos maravilhosamente muito bom, no meu ponto de vista, irmãos. Eu não enxergava nada. Nada assim que poderia falar que eu tava em crise, meu casamento, que eu tava sofrendo deserto. Porque até então a gente não sabia, né? Que existia deserto, nada disso. E eu vou contar os detalhes do meu segundo deserto. Que nesse segundo deserto não foi fácil. Foi um deserto assim que eu sofri muito, meu segundo deserto. Eu creio que já estava no deserto em 2018, só que eu não sabia. Porque a gente não conhece nada disso, né? A gente só conhece depois que a gente começa a passar, depois que a gente começa a ver os canais de restauração. Eu descobri os canais de restauração foi em dia 5 de fevereiro de 2019 que eu entrei no meu segundo deserto. Meu esposo simplesmente falou a mesma coisa do primeiro deserto: eu não te amo. Arruma uma pessoa que te mereça, que te faça feliz. E
E antes dele ir embora de casa, irmãos, no finalzinho de dezembro de 2018, eu repudiei meu esposo, falei pra ele que eu tava infeliz. Eu falei pra ele que eu ia embora, com a nossa filha caçula. E eu peguei e falei pra ele que eu tava infeliz, não queria saber mais, que eu ia embora. Mas tudo isso porque eu tava muito abalada emocionalmente, porque em novembro de 2018 minha sobrinha suicidou, e era minha sobrinha mais velha, então isso mexeu muito com o meu psicológico. Eu não tive estrutura para aguentar e eu fiquei muito abalada emocionalmente. Eu cheguei, eu só chorava e eu não sabia o que estava acontecendo. Foi onde que eu cheguei no ponto, eu achei que o problema estava no meu casamento, o problema estava com as minhas filhas. Só que eu não sabia, já que eu tava opressa, né? Eu tava cega espiritualmente. E eu glorifico muito a Deus porque quando meu esposo foi embora, Deus me sustentou. Eu conheci os canais de restauração. Eu conheci o primeiro canal que apareceu até pra mim, eu nem sabia nada de restauração, foi em dezembro. Eu só não lembro se foi da irmã Sol ou se foi do presbítero Walter. Apareceu assim do nada a notificação no meu celular. E eu sem entender, eu nem abri, né, pra ver. Aí eu, quando entrei no deserto, eu procurei no YouTube. No dia 5 de fevereiro de 2011, restauração de casamento. Aí foi onde que eu vi os canais. O primeiro que apareceu pra mim daí foi da Irmã Sol, depois foi do presbítero, depois eu conheci o do Guapo, do Alo e do pastor Sérgio de Paulo. Irmãos, o desespero era tão grande que eu fiz um monte de campanha. Eu comecei a batalhar, jejuar. Irmão, mas era repúdio do meu esposo, atrás de repúdio. Sabe, ele falava que não me amava. Tinha dia que ele nem olhava na minha cara direito. Porque ele foi embora, mas ele vinha visitar as nossas filhas, né? Aí ele falava assim pra minha filha que não me amava, que não queria mais saber de ficar comigo. Irmãos, teve um dia que eu orei em desespero, mas tão grande, e clamava a Deus por uma resposta. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não nos abandona. Eu orei nesse dia, clamando, pedindo a Deus por uma palavra, por uma resposta. E eu abri em Isaías 54. Eu amo muito esse livro de Isaías 54, que Deus mandou uma grande resposta para mim. Isso foi no dia 24 de maio de 2019. Aí isso já foi motivo de glorificar a Deus, né? Porque Deus já fala muito lindo, né? Ali no livro de Isaías. Aí eu mexendo nas minhas coisas, eu tava arrumando meu guarda-roupa, tinha uma caixinha. Eu fui mexer nessa caixinha que tinha um monte de papel. Eu comecei a tirar os papéis, depois fui guardar tudo novamente. E a hora que eu olhei no fundo dessa caixinha tinha um papelzinho, eu peguei para ler. E tava bem assim a mensagem, irmãos. Não olhe para o mensageiro, mas Deus te anuncia. Fica em paz, porque a prova e o fardo que você está passando, eu só te dei porque eu sei que você aguenta passar. Fé, porque eu estou contigo. Irmãos, isso eu já vi que era uma outra resposta de Deus, sabe? Eu glorifico muito a Deus. Isso foi em maio de 2000,
19, que eu achei esse papel e Deus me deu essa palavra de Isaías 54. E eu continuei na luta, né? Na luta. Ah, desculpa, irmãos, eu vou voltar um pouco atrás, porque eu esqueci de contar uns detalhes. Antes do meu esposo ir embora, a gente tinha construído uma casa no terreno do meu pai, que é em cima da casa do meu irmão. E meu esposo gostava muito do lugar. Só que eu fiquei tão assim abalada emocionalmente com a morte da minha sobrinha que eu não quis mais ficar nessa casa. E a minha filha mais velha começou a entrar em depressão. Aí minha mãe até levou ela no médico pra mim, tudo. E o médico falou que ela não poderia andar sozinha, que ela tava com depressão, tudo por fato de ter um caso já na família, né? Minha sobrinha se suicidou por motivo de depressão, tudo. Irmãos, minha cabeça, os irmãos imaginam, né? A gente que é mãe e pai, a gente entra em pane, né? Eu falo pro meu esposo que a gente tinha que alugar uma casa perto da escola, que dava pra me levar e buscar na escola. Eu, aí ele quieto, meu esposo sempre foi muito quieto, irmãos, nunca foi muito de conversar, nunca foi de diálogo. Ele sempre foi quietão na dele. Aí ele concordou. Só que o dia que a gente mudou da nossa casa para uma casa de aluguel foi no dia 2 de fevereiro de 2019. A gente saiu daqui no sábado à noite e chegamos de madrugada. Fui mudar para uma cidade, né? Porque onde eu moro é difícil acesso um pouco, né? A escola, tudo. E ele pegou, ele aceitou, pra mim ele não falou nada sobre referente da gente mudar de casa. Mas depois eu fiquei sabendo que o meu esposo até chorou porque ele não queria sair daqui. Então, e o meu esposo é um tipo de pessoa que ele não fala nada, ele age. Eu creio que um dos motivos da nossa separação, desse meu segundo deserto, foi isso, irmãos. Meu esposo ficou muito magoado comigo, porque eu não trabalho, né? Só ele trabalhava, ele construía a casa sozinho. E graças a Deus, Deus nunca permitiu da gente passar necessidade, nada. Sabe? Ele sempre manteve a casa, tudo da mesma forma, e uma pessoa sozinha construindo uma casa. A gente sabe que não é fácil, e sustentar mais quatro bocas não é fácil, né, irmãos? Só que eu tava tão cega espiritualmente que eu não enxergava nada disso. E daí, voltando, irmãos, pra a gente já tava falando do bilhete, tudo que eu achei. Eu glorifiquei muito a Deus. E toda vez que me batia um desespero, tudo, eu ia lá na Bíblia, pegava ali o Isaías 54, via o bilhete, era onde que me acalmava. E quando o meu esposo, voltando mais um pouquinho, irmãos, desculpa, é muito detalhe que a gente acaba esquecendo. Quando o meu esposo falou pra mim que não me amava mais, eu tava orando, irmãos. Desculpa, eu volto. Tava orando nesse dia pra gente, pra mim deitar, né? Tava orando e eu senti uma coisa meio assim. Eu levantei da oração, daí ele falou assim pra mim: Ziane, preciso te falar uma coisa, irmão. Naquela hora eu senti que ele ia falar de separação. Mas na hora Deus falou comigo grandemente no coração que não era para sempre. Aí ele falou assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, então, eu não te amo mais, vamos separar. Irmãos, na hora eu fiquei até um pouco assim, né? Porque eu sentia já que ele ia falar isso, mas eu sentia aquela paz, uma voz falando dentro de mim, no meu coração, que não era para sempre. Eu só falei pra ele, mas por que você esperou a gente mudar tudo, né? Aí você não se preocupa, eu vou continuar te ajudando até você arrumar um emprego.
eu te ajudo, pode ficar sossegado. Aí eu entrei depois em desespero, né, irmãos? Que por mais que a gente sabe que Deus está no controle, a gente se desespera porque a gente é carne, né? E o meu esposo, daí eu fui falei com a minha filha, meu esposo tinha pedido, né? Ele tinha falado pra gente separar, tudo. Daí ele não queria que eu tivesse contado para minhas filhas. Eu falei, eu ia fazer o quê, né? Porque eu tinha que dar uma satisfação para minhas duas filhas mais velhas, principalmente, né? Para elas não ver mais o pai dentro de casa, o que que elas ia passar na cabeça delas. Irmãos, aí que começou a minha luta, em fevereiro de 2019. Como eu relatei que a minha filha mais velha estava com depressão, ela começou a emagrecer cada vez mais, se cortava. Irmãos, eu entrei num desespero tão grande, mas tão grande. Eu orava e pedia para Deus. Eu não sabia mais o que fazer. E foi até um dia que a cunhada da minha irmã, da Assembleia, porque eu sou de uma outra dominação, ela pegou e falou pra mim, me chamou pra ir no culto da igreja que ela ia. Eu, no desespero tão grande, irmãos, eu peguei e fui. E Deus falou grandemente com a gente ali. Os irmãos sentiu de ir em casa, orar. Nessa mesma época, minha filha caçula ficou internada. Os médicos não descobriram o que ela tinha. Irmãos, eu falei assim, Senhor Jesus, começou uma provação tão grande, irmãos, tudo de uma vez. Eu preocupar com a minha filha mais velha, com depressão, por fato de já ter um caso de depressivo na família. Aí minha filha caçula ficou doente. E os irmãos foram na minha casa, falou, orou tudo, falou que castas de demônios e só saía com muito jejum e oração. Irmãos, ali começou a minha caminhada. Eu achei que estava posicionada já ali, né? Fazendo muito jejum e oração e nada. Eu orava direto, jejuava, orava de madrugada. Isso foi minha luta, irmão. E no dia que eu relatei para os irmãos que eu achei o bilhete, eu recebi uma mensagem dessa cunhada da minha irmã, que ela falou para mim que os irmãos tinham reunido e tinham pagado o retiro para minhas filhas. Nossa, irmão, foi Deus é maravilhoso, porque ali naquele mesmo dia, em maio, dia 24 de maio, eu vi uma resposta maravilhosa de Deus na minha vida. Minha filha ia pro retiro. Deus me deu aquela palavra maravilhosa de Isaías 54. Deus me deu aquele bilhete maravilhoso de consolo, sabendo que Ele estava do meu lado. Sabe, foi só motivo de glorificar a Deus e irmãos. Eu continuei na luta, que a gente sabe que a gente. E só repúdio pro lado do meu esposo, irmãos. Ele só me repudiava. E eu ia pra igreja, buscava direto a palavra e Deus falava que aquele que foi embora ia voltar, que aquele que falou que nunca mais ia voltar, ia voltar. Deus falando e eu crendo, confiando. E eu achando que eu estava posicionada, os irmãos, eu engano. Porque eu ficava com meu esposo, mesmo além de repúdio, a gente ainda ficava. Que ele dormia na minha casa por causa das crianças. Não era sempre que a gente ficava, mas a gente ficava. E assim foi minha peleja, irmãos. Aí eu decidi voltar para nossa antiga casa em julho. Aí que começou o repúdio pior, irmãos. Eu achei que meu esposo estava me repudiando. Aí foi pior. Não sei se é porque ele ficou mais magoado, mais sentido comigo, né? Por fato de eu ter voltado para antiga casa, que é onde eu falei que não dava para ficar. A casa da minha filha mais velha estava com depressão, isso e aquilo. Irmãos, meu esposo tinha dia que nem olhava na minha cara. Tinha dia que ele falava que não queria nem que eu chegasse perto dele.
Assim foi, e eu perguntava toda vez pra ele se ele tinha outra pessoa, ele falava que não, que não, que não. Até que em outubro, ele já tinha falado pra minha filha em setembro, irmãos, que ele tava conhecendo uma pessoa. Só que em outubro ele veio falar pra mim, irmãos, meu mundo caiu. Ele falou que tava ficando com outra pessoa, só que quando ele saiu de casa ele não tinha nada a ver com isso, ele não tava com ninguém. Aquelas coisas que a gente escuta, né, irmãos? Mas mesmo assim, eu continuei. Mas eu sempre, mesmo assim, eu ficava com meu esposo. E eu sempre agia com a força dos meus braços. E no dia, em dezembro, eu lembro que em dezembro, eu tinha acabado de fazer a campanha do Irmão Guapo. Aí eu tava fazendo a campanha do presbítero Walter, no Vale dos Ossos Secos. Foi onde que tinha. Eu vi uma parceira de oração, a minha parceira de oração, minha primeira parceira de oração, que é minha amada irmã Suzana. A gente se conheceu através da campanha do presbítero Walter. E no dia que a gente se conheceu, a gente só se lamentava, murmurava, né? Ela me contou uns negócios que aconteceu com ela no dia, na manhã daquele dia. E eu consolando, dando conselhos para ela. E à noite, irmãos, eu recebi uma notícia que meu esposo falou que a OM estava suspeitando de estar grávida. Irmãos, o meu mundo acabou aquele dia. Eu só chorava, eu clamava, porque eu orava muito acerca de espinho. E essa oração, creio sim que tem poder, sabe? A gente tem que ter muita fé em todas as orações que a gente faz, e todas as campanhas que a gente faz. A gente tem que crer e confiar que nada acontece no nosso tempo, acontece, como diz o irmão Guapo, no de repente de Deus, no tempo de Deus. Irmãos, eu fiz tantas campanhas e eu chorava, jejuava. E quando meu esposo falou da UM, tá suspeitando que tá grávida, eu chorava nos pés de Deus, clamava. E isso foi numa quinta-feira, no domingo, ele veio visitar minhas filhas. Irmãos, ele trouxe a UM para minhas filhas conhecer e eu nem sabia. Fiquei sabendo depois que ele chegou com as minhas filhas. Que as minhas filhas não falou nada para mim. Quem falou foi a minha caçula, a minha filha menorzinha. Ela falou para mim. Irmãos, eu liguei para ele, falei um monte. Mas a gente tem que pôr uma coisa na cabeça da gente que não é com a força dos nossos braços. Sim, é com muita oração e jejum, porque a luta nossa não é contra carne nem sangue, assim contra principados e potestades. A gente tem que saber que a luta, que a gente está lutando pela restauração, que não é contra os nossos maridos nem as outras mulheres, sim os demônios e as castas de demônios. Então, mas aquele dia furiosa, eu liguei, falei um monte pro meu esposo, ele desligou o telefone na minha cara. Daí no outro dia eu liguei, eu já estava arrependida, pedi desculpa, falei, Senhor, tem que me posicionar, né? Eu liguei para ele, pedi desculpa, mas eu falei para ele que ele não agiu da forma certa, trazer uma outra mulher para minha filha conhecer sem me falar nada primeiro, né? Aí ele falou assim que eu falei, você não acha que você fez errado? Ele falou que não. E sabendo que a nossa filha mais velha estava com depressão. Irmãos, ali foi outra jornada, mais triste ainda, porque a minha filha, isso foi em dezembro, né? Minha filha começou a se cortar cada vez mais. E eu até deixei ela namorar, falei assim, que ela veio pedir pra mim. Aí eu deixei ela namorar pra ver se melhorava. O namorado dela me mandava as conversas, que ela falou que ia se matar, pra ver se o pai chamava a atenção do pai dela, pra cuidar melhor das irmãs, pra dar mais atenção. Irmãos, aquilo foi uma luta tremenda, porque a gente sabe que o inimigo,
quando ele usa as pessoas, irmãos. Ele deixa as pessoas cegas, que eles ficam tão cegos espiritualmente que eles não vê nada de errado que eles estão fazendo. E a minha filha cada vez se retalhando, passando mal, desmaiando, indo pro hospital. Só que até então eu não sabia que ela estava tomando remédio para suicidar. Aí a minha irmã de oração, minha parceira de oração, a irmã Suzana, me ajudou muito em oração. Depois eu conheci a minha outra irmã, Rosângela. Elas me ajudaram muito. E em fevereiro eu conheci a irmã Érica também. Eu glorifico a Deus pela vida das três, elas me ajudaram muito, sabe, irmãos? Elas me sustentaram, porque eu só me lamentava, né? Eu murmurava e achando que estava posicionada. E luta atrás de luta, minha filha só se cortando, tomando remédio de tarja preta, eu levando um psiquiatra, psicólogo. E eu, naquela luta, eu falando com meu esposo, eu falava assim para ele voltar, nem que dormisse separado, mas pela vida da nossa filha. Porque como já tinha um caso na família de suicídio, eu não queria ver minha filha na mesma situação. Eu falava para ele voltar para casa, para a gente tentar. Irmão e ele, coração endurecido. Ele falava que não queria saber, que não me amava. E cada dia que ele saía com a minha filha, ele falava que ele casou, mas não era da vontade dele. E aquilo só foi magoando a gente. Elas chegavam a falar pra mim e se magoava cada vez mais, irmãos. E eu ali continuando, orando, jejuando e pedindo a Deus, fazendo as campanhas dos canais. Em fevereiro, desculpa, em fevereiro eu tive os irmãos vieram na minha casa, fizeram uma visita para minha filha, né? Foi maravilhoso esse dia. Aí à noite eu recebi uma foto da minha filha, eu não gostei, fui chamar a atenção dela. Aí onde a gente brigou feio porque ela falou pra mim que preferia ir morar com o pai dela em OM. Aí eu acabei perdendo a cabeça, briguei feio com ela. Aí no outro dia eu fui ver o braço dela, ela tinha cortado profundamente mais o braço. Aí, irmãos, eu chorava, pedia ajuda para minhas irmãs, minhas parceiras de orações. Quanto elas sabem quanto eu sofri essa minha luta, irmãos, com a minha filha mais velha. Eu clamava, fiz campanha com a minha irmã de sangue mesmo. Ela me chamou pra gente fazer campanha, eu, a minha mãe e ela, de madrugada pela vida da minha filha mais velha, para Deus libertar ela dessa depressão. E eu fazia essa campanha, meus irmãos. Eu fui um dia na igreja, falei para Deus que eu não estava aguentando mais. E Deus falou assim: entrega a tua casa e a tua família nas minhas mãos, que essa guerra não é sua, é minha. Foi a palavra de Isaías, perdão, irmãos, me perdoa, foi 1 de Samuel, capítulo 17, que fala de gigante Golias. Me afirmei tanto nessa palavra, irmãos, mas a gente ainda é carne, fraco, ainda a gente põe a mão, faz as coisas pela força dos nossos braços, né? Isso foi em fevereiro e eu lutando, chorando. E antes de começar, em março, antes de começar essa pandemia, esse negócio de quarentena, uma semana antes, a professora dela, da minha filha mais velha, entrou em contato comigo, falando que a minha filha tinha tomado remédio na escola, que tinha se cortado, que ela surtou num dia, foi numa quarta-feira, só não me recordo a data. E eu lembro que nesse dia, nessa quarta-feira, era umas 4:30 da tarde, mais ou menos. A minha parceira de oração, a irmã Suzana, mandou mensagem chamando para orar. Ela, irmã, vamos orar, preciso muito orar. Eu, vamos. Irmãos, eu creio que nessa hora Deus cortou o laço
da morte da minha filha, porque a gente começou a orar, interceder e ela intercedia muito pela minha filha também. Só que eu não sabia o que estava acontecendo. Deus é maravilhoso em todo o tempo, porque Deus usou dela para vir através, para a gente orar. E conforme a gente estava orando, intercedendo pelas nossas vidas, pela vida dos nossos filhos, Deus estava cortando um laço que o inimigo estava preparando para minha filha, porque a professora falou que as amigas dela, da minha filha, falou que nesse dia ela surtou, que ela queria se matar de tudo que é jeito, que ela tinha se cortado, tomado remédio na escola e eu não sabia nada disso, irmãos. Eu peguei, conversei com a minha filha e ela sempre negando, né? Depois a gente ia descobrindo, eu comecei a ver que ela começou a fazer os cortes já na virilha, debaixo dos seios, onde que o sutiã escondia, né? Aí a professora até falou pra mim nesse dia, ela falou assim, mãezinha, olha pra ver se que ela fez um corte na barriga. Eu olhei assim, irmãos, eu não vi nada. A hora que eu levantei uma parte assim, mais perto da boca do estômago, eu vi toda retalhada, irmãos. Eu entrei num desespero tão grande. Mas eu continuei orando, perseverando. Eu ia nas igrejas de outras denominações, Deus usava as pessoas para falar comigo, para falar com a minha filha. Aí começou essa pandemia, né? As igrejas fechou, as escolas. Irmão, foi onde que eu comecei a descansar em Deus. Porque eu falei, Senhor, eu vou descansar em Ti, porque eu sei que com a força dos meus braços eu não vou conseguir. E no dia, acho que foi dia 22 de março, eu não recordo a data exatamente, meu esposo falou que ia alugar uma casa. Irmãos, aquele dia entrou um desespero tão grande na minha vida. Eu falei, pronto, agora ele não volta mais mesmo para casa, porque ele vai alugar até uma casa, porque até então ele morava no serviço dele, né? Até então ele falou pra mim que morava no serviço, tanto é que ele levou uma da minha filha lá e realmente a minha filha falou que ele morava lá, né? Aí quando ele falou que ia alugar uma casa, irmãos, em março desse ano, entrou um desespero tão grande no meu coração. E eu falava com as minhas parceiras de oração, com a irmã Suzana, com a irmã Rosângela e a irmã Érica, elas falavam assim, não, calma, não desanima, vamos ter fé que Deus tudo pode, Deus faz. E eu falei, Senhor, seja feita sua vontade. E a irmã Suzana até falou pra mim, ela falou assim, irmã, deixa o meu esposo ir, né? Deixa ele ir até onde ele achar. Deixa ele ter um encontro verdadeiramente com Deus. Que Deus está permitindo ele ir para ele ter um encontro com Deus, para ele ver verdadeiramente o que ele está fazendo. Aí foi onde que eu comecei a aceitar, irmãos, e foi batalha atrás de batalha, mais repúdio. Meu esposo não queria saber de jeito nenhum de mim. Aí ele alugou a casa, daí a gente entrou nessa pandemia. Daí já tava começando a vir ver minhas filhas de 15 em 15 dias. Daí eu até perguntei pra ele se ele tinha ido morar com a Amy, ele falou que não. Ele sempre negou que não, ele falava que não tinha ido morar com ela. Aí eu peguei e orando, pedindo pra Deus, né, e fazendo campanhas. Campanhas atrás de campanhas. Mas, irmãos, em abril eu comecei a ver o trabalhar de Deus na minha vida, sabe? Que o esposo trabalha em loja, né? E com a pandemia teve que fechar tudo. Irmãos, eu falo que nessa quarentena, nessa pandemia foi onde que eu vi o trabalhar de Deus grandemente na minha vida. Porque eu não tô trabalhando, eu não trabalho, né? E eu vi que Deus não deixou faltar nada, nada, nada para mim, para minhas filhas, nada na minha casa. Irmãos,
através dessa pandemia, eu falo assim, Senhor, obrigado, porque eu via que, irmãos, que antes da pandemia, às vezes faltava leite, uma mistura. Mas, irmão, Deus é tão maravilhoso que nessa pandemia Deus não deixou faltar nada, nada, nada para minhas filhas. Nem dinheiro para comprar. E eu comecei, e eu fazendo campanha, orando, jejuando, pedindo para Deus, né? E em maio, eu comecei fazendo, e voltando um pouco atrás, irmãos. Eu vi o meu esposo em abril, no dia que estava completando 1 ano e 2 meses que a gente estava separado. Eu tive uma conversa com ele. Irmãos, ali para mim, quando eu terminei de falar com ele, eu subi e falei para Deus que seria a última vez que eu ficaria correndo atrás dele, porque eu não ia mais por meus braços, porque Deus já tinha falado para mim que não era mais para mim pôr minha mão, porque toda vez que eu perco, que eu coloco minha mão, eu perco, porque é uma batalha ganha, é uma guerra que era para Deus e não para mim. Aí eu comecei a descansar em Deus, irmãos. Em partir de abril eu comecei a descansar em Deus, não liguei mais para ele. Aí em maio eu comecei a fazer a campanha Descansando com o Josafá, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu liguei para ele um dia depois do Dia das Mães, né, que já fazia mais de 1 mês e 10 dias sem contato nenhum com meu esposo. E o meu familiar, todo preocupado com ele, né, por devido a ele trabalhar em loja, por essa crise que a gente estava passando. Aí eu peguei, liguei, conversei com ele, mas eu fiquei. Conversei, eu falei pra ele que eu só tinha ligado porque os meus familiares estavam muito preocupados com ele, tudo. Ele me tratou muito bem. Aí eu fiquei 1 mês e 20 dias quase sem ver meu esposo, irmãos. Eu não quis ver ele, nada, até que ele veio na minha casa atrás de mim, a gente começou a conversar, a gente acabou ficando nesse dia. Foi aí que eu comecei a ver a diferença do meu esposo, irmãos. E ele falou pra mim que sentiu minha falta. Aí depois que ele começou a vir em casa, porque ele tava vindo de 15 em 15 dias, né? Por devido às condições financeiras, dessa pandemia, tudo. Eu vi que ele começou a subir em casa, porque ele não gostava de subir em casa de jeito nenhum, irmão. Ele não gostava de vir na nossa casa. Aí começou a ficar diferente, tratava melhor, se preocupava um pouco mais, mas assim, irmãos, ele não ligava, eu também não ligava para ele. Aí no dia 21 de junho, que é o dia do aniversário da nossa filha caçula, ele veio falar pra mim que queria voltar. Eu falei que queria, tudo. Só que ele falou que ia demorar um pouco, por fato dele estar resolvendo umas coisas, tudo. Eu, tá bom. Irmãos, como diz o irmão Guapo, foi tudo no de repente. E eu lembro que, voltando um pouco atrás, eu tava fazendo até a campanha Descansando com o Josafá. Eu lembro que o irmão Guapo fez um clamor, que eu acompanhava os clamores do irmão Guapo. Acompanha ainda. O irmão Guapo fez um clamor à meia-noite, no dia 29, um dia antes da mini vigília. E ele falou que tinha pessoas que ia sentir ânsia, tinha pessoas que ia vomitar, que ia sentir umas coisas, né, de libertação do cônjuge. Irmão, nesse dia eu vomitei tanto, mas tanto. E depois eu fiquei com aquela ânsia, eu falei, meu Deus do céu. Eu senti que era a libertação do meu esposo naquele dia. E eu lembro até que no dia 31 de maio, o irmão Guapo até profetizou pra mim numa live que era de ação de graça. Ele falou pra mim que Deus ia cuidar daquele que estava perdido e que Deus ia trazer de volta. Isso foi no dia 31 de maio. Aí
Eu fiquei tão feliz, eu falei para minhas parceiras de oração, mandei para elas ver, né? E foi, irmãos, e eu descansando em Deus, orando. Eu fiz a campanha do pastor Sérgio de Paulo, misericórdia. Eu fazendo as orações, as campanhas e com fé que Deus ia fazer um milagre. E eu falava para Deus, Senhor, eu creio que até dia 30 de junho, eu creio que até o último dia de junho o Senhor vai fazer uma obra na minha vida. Aí dia 21 meu esposo pediu para voltar, e eu achando que ele ia voltar desse mês de julho, né? Ou mês de agosto. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, no de repente, no dia 30 de junho, ele, ele me ligou, tava até na casa da minha mãe, tava dormindo, era 7 e pouco da manhã. Ele me ligou perguntando se a nossa filha, porque ela tinha ido pra casa da minha mãe, nossa filha caçula tava na minha mãe. Eu falei, tá, eu vim buscar ela. Ele falou, as outras duas maiores tá aí também? Eu falei, tá. Ele arruma as coisas que eu tô passando aí pegar vocês, irmão. Eu fiquei numa tremedeira porque eu achei estranho durante a semana e ele me ligando. E o de repente de Deus aconteceu na minha vida. O meu esposo voltou para casa. Para a glória do Senhor, eu fiquei 1 ano e 4 meses e 25 dias no deserto, no meu segundo deserto. Irmãos, eu jamais imaginaria que eu vivia falando para as minhas parceiras de oração que Deus não. Que eu cria que Deus ia restaurar o casamento, tudo, mas irmãos, no meu íntimo eu ficava assim, Senhor, me perdoa duvidar, mas irmãos, meu esposo é muito, muito, muito orgulhoso. Ele não dá o braço a torcer, ele não é de conversar. Tanto é que a gente voltou, a gente está bem, graças a Deus, mas ainda a gente não teve aquela conversa. Eu sei que ele ainda tá meio distante, que ele tá meio assim, acho com receio de tudo que ele fez pra mim, tudo que ele falou, né? Ele ainda não, ele não sente tanta vontade assim como era antigamente, né? Porque eu sinto que ele tem vergonha de tudo que ele falou, né? De tudo que ele fez. Mas irmãos, eu não tô pressionando ele para fazer nada, para falar nada, nem para fazer nada, sabe? Eu tô deixando na mão de Deus, porque eu sei que na hora certa, no tempo certo, Deus vai pôr tudo no lugar, porque Deus é maravilhoso, ele a toda a boa obra que ele começa, ele termina. Ele nada fica pela metade. Mas irmãos, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz porque Deus fez na minha vida de repente. E eu não imaginaria que o meu deserto ia ser tanta luta, né? A gente nunca imagina. É que eu não detalhei todas as coisas, que foi muita, muita coisa que aconteceu na minha vida. Mas nesse meu deserto, nesse deserto, eu aprendi até a dirigir, que eu não sabia nem dirigir, eu era totalmente dependente do meu esposo. E eu creio que Deus vai me dar a capacidade de tirar minha habilitação. E em maio, quando eu fiz a campanha Descansando com o Josafá, eu peguei e resolvi fazer pão para vender. E graças a Deus, Deus está me abençoando. Sabe, irmãos, a gente tem as nossas lutas, nossas batalhas, mas Deus está presente na nossa vida. Deus nunca nos abandona. E eu falo, irmãos, não desista de lutar pela sua família, porque família é um projeto de Deus. Família foi Deus que construiu. O inimigo, ele usa sempre as mesmas armas para destruir uma família, que eu não te amo mais, eu não quero mais. Mas nós sabemos, irmão, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. E Deus usa realmente o irmão Guapo, irmãos. E eu creio que no de repente Deus vai fazer na vida do irmão Guapo também. E nós sabemos que para Deus não há nada impossível. O que é possível, Deus deixa para nós, o impossível é para Ele. Então vamos crer, confiar. Não olhe as circunstâncias, irmãos. Quando eu parei de olhar as circunstâncias,
de olhar o que estava acontecendo, Deus trabalhou na minha vida. Quando eu decidi descansar em Deus, Deus trabalhou na minha vida. E eu achando desde o começo do meu deserto que eu estava posicionada, que eu estava fazendo as coisas certas. Não, irmãos. Eu me posicionei realmente em abril, que eu vim ver realmente descansar em Deus, confiar na palavra de Deus. Realmente eu vim me posicionar em abril de 2020. Se for ver, irmãos, quando me posicionei verdadeiramente, parei de ficar falando do meu marido, parei de ficar ligando, correndo atrás. Eu vi o trabalhar de Deus na minha vida. E não adiantou ficar lutando com as forças do meu braço, porque a gente só perde. Porque essa batalha não é nossa, né? Batalha é de Deus. Eles não escolhem para ser intercessores dos nossos esposos, dos nossos filhos. Eles não escolhem para nos capacitar, mas Ele quer realmente nos restaurar e pôr Ele no centro das nossas vidas. Ele quer que a gente ponha Ele para ser o centro das nossas vidas. E que seja feita a vontade dEle nas nossas vidas. A partir do momento que a gente aceita a vontade de Deus nas nossas vidas, irmãos, Deus começa a trabalhar diferente. Deus entra com providência. Deus faz surgir as coisas de onde você menos imagina. Irmãos, no começo da pandemia, eu fiquei preocupada porque eu não trabalhava, não trabalho, né? Deus começou, abriu a porta do pão, tem quase 2 meses para mim. Mas até então eu fazia bolo e nada de vender, porque eu mexo com bolo de aniversário, essas coisas. Mas quando começou essa pandemia, irmãos, eu fiquei tão desesperada, eu falava, Senhor, o que vai ser agora, Senhor? Porque eu dependia do meu esposo financeiramente 100%. Irmãos, foi onde que Deus proveu as coisas para mim. Deus preparou irmãos para doar cestas. Foi onde que Deus começou a preparar, multiplicar as coisas. Sabe, irmãos, eu sou grata a Deus por tudo. Eu sou grata a Deus por esse deserto, porque foi nesse deserto que eu aprendi a amar a Deus verdadeiramente. Eu sou grata a Deus pela vida das minhas parceiras de oração, que eu amo elas em Cristo. Eu sou grata a Deus por tudo. Eu sou grata por cada irmão do canais de restauração. Que Deus complete a boa obra na vida de cada um deles também. Que Deus continue na vida de cada um de nós e não desista, irmãos, da sua família. Não desista, porque Deus é maravilhoso. Tudo que Ele começa, Ele termina. É tudo no tempo dEle e na hora dEle. E aqui eu deixo o meu testemunho. Glorifico primeiramente o nome de Deus. Toda honra, toda glória seja dada somente a Deus. Esse meu deserto durou 1 ano e 4 meses e 25 dias. Esse foi meu segundo deserto. Irmãos, Deus é maravilhoso. Nesse deserto a gente aprende. E eu agradeço muito a Deus. Louvo muito a Deus pela vida do irmão Guarda também. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. Obrigado.